Então, hoje vamos dar continuidade, sobre o tema, A gente estava tratando, então, nas últimas quintas-feiras sobre iluminação, revelação, sobre o verbo revelar, e nós focamos mais no Novo Testamento, e entrando agora, na questão de profecia, profetizar, profeta, eu pretendo dividir em duas partes, e se Deus permitir, finalizar hoje, pelo menos essa primeira parte, que é a gente vai iniciar pelo Velho Testamento. Então hoje a gente não vai adentrar nos textos do Novo Testamento, a gente vai primeiro trazer essa base do que temos no Velho Testamento, e depois, na semana que vem, se Deus permitir, concluir com o Novo Testamento. Então, primeiramente, nós vamos abrir em Gênesis capítulo 20, versículo 7. Gênesis capítulo 20, versículo 7. Essa é a primeira vez que aparece o termo profeta nas Escrituras, mencionando a respeito de Abraão. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti para que vivas. Porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo o que é teu. Então, é a primeira menção, a palavra profeta na Escritura. Isso não significa que Abraão foi o primeiro profeta, porque nós temos Moisés. No caso Moisés, ele foi o primeiro profeta a escrever, a Escritura, mas o Abraão, já vem antes, ele já era descrito como profeta, mas antes de Abraão nós temos pelo menos dois que podem ser caracterizados como profetas, que é Noé e Enoque. Então Noé, ele recebeu, porque o que é um profeta? É aquele que recebe uma revelação da parte de Deus, e um anúncio, muito normalmente, a profecia ela está relacionada, ela não está vinculada somente a isso, mas ela normalmente está relacionada a algo que irá ocorrer. Então Noé, ele foi divinamente avisado, então Deus revelou a ele o que iria acontecer com este mundo, e deu ordens para ele o que ele deveria fazer, e ele obedeceu. Ele também foi um pregador da justiça, mas apesar de ter pregado, o povo daquele tempo não creu, não se arrependeu, mas glória a Deus, ele e a sua casa, ele e a sua família, todos eles entraram na arca. E antes disso, Enoque. Enoque era o bisavô de Noé, e Enoque foi o homem que foi arrebatado aos céus. O primeiro, a gente vê depois Elias também, e depois Cristo. Só que Enoque foi o primeiro, e ele é descrito. Quando a gente lê ali em Gênesis sobre Enoque, não é falado, referido a ele como um profeta, mas lá na carta de Judas, lá vai ser mencionado, inclusive vai ser mencionada a profecia, que Enoque havia profetizado. Não vou nem abrir aqui hoje, mas só para então a gente ter essa compreensão assim. E é interessante que nós temos, eu quero primeiro abordar, hoje vai ser mais focado no Velho Testamento, mas também nesse primeiro momento na lei, de o que é a lei de Moisés, então o Pentateuco, o que traz sobre profeta, profecia, profetizar. E é interessante que nós temos 7 textos, não é 7 ocorrências da palavra profeta, tá? Mas são 7 textos, 7 porções de textos onde a palavra profeta ocorre na lei de Moisés. O primeiro deles é esse que nós acabamos de ler, se referindo a Abraão. No segundo, nós temos em Êxodo capítulo 7. E é interessante que a gente vai, os textos eles vão ampliando o entendimento do que é um profeta, como
como é a situação, assim, né? Porque, olha só, Êxodo capítulo 7, versículo 1, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Aqui, vê, Deus está falando com Moisés. O que Deus está fazendo aqui? Deus está fazendo uma comparação, né? Ele estava comparando, né, Moisés a Deus e Arão como profeta, né, né, de Moisés, né? Porque no final das contas, quem era o profeta? O profeta era Moisés, né? Deus estava revelando as coisas para Moisés, né? Então, Moisés não era Deus, né? Mas ele estava ali como numa analogia sendo comparado, né? Na mesma relação que havia entre Deus e Moisés. Então, Deus era aquele que falava, Moisés ele então iria falar aquilo que Deus havia falado a ele, né, como um profeta. Mas na relação ali Deus faz essa comparação, então Moisés como Deus, Arão como profeta. Por quê? Porque Moisés naquele primeiro momento ele havia, né, colocado toda uma resistência para falar, Senhor, envia aquele que tu vai enviar, mas não envia a mim, tá? Ficou naquela coisa, então Deus, então Arão vai falar e tal, né? Então é por isso que nesse primeiro momento assim, né, fica estabelecido assim. Então o que acontece? A gente vê que um profeta é aquele que fala a palavra de Deus. Deus fala com o profeta e o profeta fala, né, adiante, anuncia essa mensagem que recebeu de Deus. Então ninguém pode profetizar se Deus não tiver falado com ele, né? Então aqui nós já temos o primeiro princípio aqui, né? Então Arão não ia poder sair falando, né, do nada, aquilo que viesse na cabeça de Arão. Ele era para falar aquilo que Moisés falasse para ele falar, né? E da mesma forma todo profeta só pode falar aquilo que Deus mandar ele falar, né? No sentido da pregação da palavra, essa aplicação, tu entende também dessa forma? Não, porque a gente já vai chegar nesse ponto, né, analisando algumas outras passagens, né, do Antigo Testamento, assim. A gente já vai chegar lá, né? Então, Números capítulo 12 e versículo 6. Tá? A terceira ocorrência, na verdade, é em Números 11 e 29, tá? Mas a gente vai ler ela depois, junto com as ocorrências do verbo profetizar. Qual é a passagem? É Números 12, versículo 6. Números 12, 6 diz assim, ó: E disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Então Deus aqui está repreendendo Arão e Miriam, né, por falar contra Moisés. E é interessante, né, que quando Deus fala com eles, né, vamos lá, só voltar agora um pouquinho ali, entender, né, como é que foi a conversa que Miriam e Arão tiveram. Olha só, versículo 2: E disseram: Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Ou seja, falou, né? O Senhor falou somente por Moisés, não falou também por nós? E o Senhor ouviu. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: Vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e Miriam, e ambos saíram e disse. Aí vem, né? Isso, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor. O profeta é quem? Então, é aquele, né, por quem Deus fala, né? É aquele por quem Deus fala. Né, porque eles mesmos, né, falam assim: porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós, né? Pode até ser que Deus tivesse também falado por eles, mas era de maneira diferente. Vê que mesmo que Arão e Miriam fossem profetas, eles não eram profetas no mesmo sentido em que Moisés era um profeta. Então existem níveis de profetas diferentes.
Nem todo profeta é igual. Moisés, ele é um profeta diferente. A gente vai ver que isso está escrito claramente, né, na Bíblia. Assim. Moisés não era como qualquer outro profeta. Primeiro que Deus já faz essa diferenciação. Né? Deus já coloca aqui, ó, né? Se entre vós houver profeta, né, eu, Senhor, em visão, ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas. Bom, continuando, Deuteronômio agora, ou só para a gente até finalizar esse ponto aqui de Moisés, né? Mencionei ali o texto, Deuteronômio 34:10. Deuteronômio 34:10. Depois a gente volta ali, que daí são outros textos, né? Que é interessante sobre a gente analisar, né? As profecias, os profetas, né? O exame. Então, Deuteronômio 34, versículo 10. Diz assim: E nunca mais se levantou em Israel profeta algum, como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, e em toda a mão forte, e em todo o grande espanto que praticou Moisés aos olhos de todo Israel. Então, olha só, isso aqui é o que diferencia Moisés dos demais profetas. Tanto lá, Deus mesmo havia testificado a respeito de Moisés, que ele não era como qualquer outro profeta, né? Era diferente, e depois aqui novamente confirma isso, dizendo que nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés. Não é que não se levantou mais profeta, óbvio que profetas se levantaram, mas não como Moisés, não da mesma qualidade, não do mesmo tipo que Moisés, né? Então existem profetas e tipos diferentes, existem tipos diferentes de profeta. Então a gente já começa a ter... Porque tu está falando só do profeta, da função, não da profecia. Por enquanto só do profeta. Só do profeta, tá. Profeta. Agora, Deuteronômio, capítulo 13, versículo 1 ao 5. Aqui já, na própria lei de Moisés, nós já temos um ensinamento sobre como discernir, né, muitas vezes, quando há uma falsa profecia, né, quando algum homem, né, que se levanta como profeta, no final das contas é um falso profeta. Diz assim: quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste, sirvamos, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus os prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. E aquele profeta, o sonhador de sonhos, morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão, para te apartar do caminho que te ordenou o Senhor teu Deus, para andares nele. Assim tirarás o mal do meio de ti. Então, né, quando algum homem, né, profetizar, né, disser que é profeta e ensinar algo contrário às Escrituras, especialmente no que tange, né, a quem nós devemos adorar, né, mas é lógico que aqui, né, foi colocado o ponto mais extremo, né, que é, né, ensinar a servir a outro Deus, né, diferente do Deus vivo, né, do Deus verdadeiro, né, mas o mesmo vai valer, né, porque olha só, ali diz assim: ó, após o Senhor vosso Deus andareis, né, e aí ele temereis, no versículo 4, mas depois diz assim: ó, e os seus mandamentos guardareis, né, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis. O que isso mostra? Né? Que daqui a pouco pode ser que o profeta se levante e queira ensinar mandamentos diferentes do que os mandamentos do Senhor. Vai valer a mesma regra, né? Então nós devemos servir somente ao Senhor, não importa o que qualquer profeta possa falar, devemos obedecer aos mandamentos do Senhor, não importa o que qualquer profeta venha, né, a falar. Então aí, né, alguém que ensina, né, uma doutrina diferente, né, diz que é profeta, mas ensina uma doutrina diferente,
diz que é profeta, mas tenta conduzir o povo a adorar um Deus diferente, um Cristo diferente, que não é o Cristo da Escritura, né? É falso profeta. Bom, já podemos bater o martelo. Deuteronômio 18, agora, versículo 15 ao 22. É o outro texto, né, que vai falar aqui de profeta. E é interessante que vai abordar duas questões. Tanto aqui é uma profecia, né, a respeito, né, uma promessa, né, a respeito da vinda do profeta, né, no singular, que se cumpre em quem? Em Cristo. Cristo é o profeta, né, que se levantou após Moisés. Como também vai falar sobre, né, falsos profetas também. Então, Deuteronômio 18, versículo 15 em diante. O Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Então, isso aqui, o Novo Testamento claramente aplica isso a Cristo, né? Aplica como tendo se cumprido em Cristo essa profecia. Conforme a tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da Assembleia, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem naquilo que disseram. Eis, lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E é interessante que Jesus ele falava exatamente isso, né? Que eu não falo nada de mim mesmo, eu falo tudo aquilo que o Pai me ensinou a dizer. E ele fala isso como? Na qualidade de profeta. Versículo 20. Agora muda, né? Agora aqui não está mais falando dessa profecia, desse profeta. Agora passa a falar de falsos profetas. Como é que a gente vai identificar então um falso profeta? Diz assim, porém, né? Então a gente já vê que mudou aqui o assunto, né? Esse porém gera uma transição para um outro assunto agora. Por mais que está também relacionado a profeta, né, mas não está mais falando desse mesmo profeta, né? Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra, né, aqui então agora está abrangendo qualquer tipo de profeta que se levante, né? Então, porém, o profeta, né, ou seja, qualquer tipo de profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou aquele profeta. Não tenhas temor dele. Então, seria o texto. Aí vai fazer esse crivo inicial que tu falou, que tu usou o outro texto também, né? Isso. Exatamente, vai usar os a gente soma, né, esses dois textos assim, e a gente vai na verdade ir usando outros, né? A gente vai usar toda a escritura como um crivo, né? Mas é interessante, por isso que é importante a gente ter poder abordar, né, e focar bem específico assim nesse tema de profecia, que é para a gente poder justamente, né, ter o crivo da escritura para poder julgar e discernir as profecias e os profetas. Então, a gente fala assim, a gente tem que julgar as profecias, mas não os profetas. Não existe, né, tal coisa como isso na Escritura, um ensinamento como esse. A Bíblia não diz assim, a gente deve julgar a profecia e não o profeta, né? Uma vez que está julgando a profecia, necessariamente o profeta vai ser julgado. Porque se a profecia for falsa, pode um profeta verdadeiro falar uma falsa profecia? Ah não, a profecia foi falsa, mas esse profeta é verdadeiro. Como assim? Não faz sentido. Então, uma vez que a profecia foi identificada como falsa, significa que aquele que profetizou é um falso profeta. Sim. Ponto. Então, o profeta vai ser julgado por meio do julgamento dessa profecia. Então, quando há o julgamento é dos dois. Não é o julgamento só. Tanto que Jesus, quando ele fala, né, só citando, eu não vou entrar, eu queria abordar, mas ele fala assim, aqui, ele fala dos falsos profetas, e fala assim, pelos seus frutos os conhecereis. Na verdade, ali Jesus nem está abordando o aspecto da profecia, ele está abordando só o aspecto do profeta. Então, como, né, tipo, são jargões, né, que vão se criando, né? Tem que julgar a profecia, mas não o profeta e tal. Eu creio assim, que até é meio que uma espécie de autodefesa da parte de alguns. Sim. Né, de tentar, assim, né, que eu falei uma coisa, né?
Aí a pessoa já está, não, tem que julgar porque você mandou um profeta. Então, mas vamos lá. Alivia, né? Aqui tenta... no caso, Arão, quando ele concorda com o povo, tem aquela postura usando da autoridade, que ele, supostamente ele acha que ele tem ali, e eles constroem, né, os falsos deuses ali, os deuses, os falsos ídolos. Ele está atuando como um falso profeta, inicialmente. Num certo aspecto, sim. Ele era Como o profeta de Moisés. Falso sacerdote, né? Porque imagina, ele já tinha sido, né? E a gente já falou que é profeta de Moisés. Isso. Então ele vai e concorda com o povo, porque ali é o pedido do povo, né? E ele estava cedendo. E Deus por pouco não mata ele também, né? Sim. Moisés que intercedeu por ele, né? Senão ele tinha ido para a banha também, junto com tantos outros, né, que morreram. Né? Então Deus perdoou Arão ali, né? E Arão com certeza se arrependeu, né, do que fez, né? Senão, né? Mas vamos lá, continuando aqui, agora vamos abordar aquele outro texto, tá? Que eu comentei, né? Que também tinha, né, menção a profeta, então que é o último, né? A sétima porção, e que é onde vai constar também o verbo profetizar. E o verbo profetizar, ele só aparece na lei de Moisés nessa porção que a gente vai ler agora, que é de Números. Então, Números capítulo 11, Números 11, versículo 16. Vai ler do 16 ao 30. A gente vai ler essa porção. Números 11, versículos do 16 ao 30. Diz assim: e disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos do povo, e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então, por que isso? Porque Moisés, ele estava achando que a situação dele estava muito pesada, né? E é interessante que aqui é uma situação diferente de quando vem Jetro. Jetro já tinha ido lá, ele já tinha seguido o conselho de Jetro, né? Ele já tinha estabelecido maiorais de 10, de 50, de 100, de 1000, e mesmo assim estava difícil, porque afinal, maiorais de 1000, quanto é isso? Mesmo assim, tu tinha pelo menos 600 e poucos mil homens, então tu ia ter no mínimo 600 maiorais de 1000. Né? É o 21 ali. Então imagina, aí ele pegou, então Deus mandou ele estabelecer mais. 600 mil homens de pé. Pois é. 21. Então imagina, então tu tinha pelo menos 600, né, chefes de 1000. Era muita gente, só esse grupo, exatamente, que fariam, né, chegar as coisas até Moisés. Então mesmo assim era muita gente. Então, né, então aí, né, Deus manda, e aqui então é o próprio Deus, né, manda ele estabelecer esses 70 anciãos aqui. E é feita a lista ali, né? Então é feita a lista ali de 70 anciãos e tal. Bom, 17 novamente. Então eu descerei ali, falarei contigo, tirei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois íamos bem no Egito. Por isso o Senhor vos dará carne e comereis. Não comerei um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelas narinas, até que vos enfastieis dela. Porquanto rejeitastes ao Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? E disse Moisés: 600 mil homens de pé é este povo, no meio do qual estou, e tu tens dito: dar-lhes-ei carne, e comerão o mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem? Ou juntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Olha Moisés aqui na incredulidade, né? 23. Porém o Senhor disse a Moisés: teria sido encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra se há de cumprir ou não. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo. E ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aqui é o ponto, ó. E aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles,
profetizaram, mas depois nunca mais. Então aqui é a primeira vez que aparece o verbo profetizar. Ele vai aparecer no versículo 26 e no versículo 27 também. Porém, no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eldade e do outro Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda. E profetizaram no arraial. Então correu o moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Só para ter uma ideia que esse jovem aqui, tá, tinha 40 anos de idade, tá? O Josué aqui, o jovenzinho aqui, tinha 40 anos de idade. Porque quando ele foi enviado para lá, né, ele e o Caleb, né? O Caleb tinha 40 anos de idade. E aí, né, volta, né? Bom, mas vamos lá. Prosseguindo. Porém, Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Então, olha que interessante. É dito aqui que eles receberam, né, porção aqui do Espírito. Todos eles, esses 70 anciãos, profetizaram. É dito que eles profetizaram, mas e depois nunca mais. Né? Eles profetizaram só aquele dia, né? Só aquela vez. É interessante que quando nós vemos lá em Atos, algumas vezes o povo quando recebeu, né, isso depois do Pentecostes, né, mas quando eram batizados no Espírito Santo, a gente vê normalmente a manifestação de dom de línguas, e muitas vezes, juntamente, é mencionado que eles profetizavam. Então, o dom de profecia também, muitas vezes, está vinculado, né, a quando ocorria o batismo no Espírito Santo, e não apenas a manifestação do dom de línguas. Então, nós podemos dizer aqui que esses homens foram batizados no Espírito Santo, esses 70. Qual que é o ponto? Qual que é a diferença? Por que né, existe uma promessa de batismo no Espírito Santo no Novo Testamento? Né? Não significa que era uma experiência que nunca havia acontecido, mas é por causa que é uma experiência que a promessa, né, dessa experiência, que é nova, que tem um cumprimento novo no Novo Testamento, é a amplitude na qual ela alcança. Porque antes aqui nós vemos o quê? Moisés era alguém batizado no Espírito Santo. E nós temos agora esses 70 anciãos batizados no Espírito Santo, que foram cheios do Espírito Santo, que profetizaram. Mas agora, e o restante do povo? Olha o desejo de Moisés. Olha aquilo, quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse seu Espírito sobre ele. A gente vê esse mesmo desejo em quem? Em Paulo. Ele vai dizer assim, procurar com zelo os dons espirituais, principalmente de quê? Profetizar, o dom de profecia, principalmente esse. Então, o mesmo desejo que havia no coração de Moisés havia também no coração de Paulo, né, de que todo o povo do Senhor fosse profeta. Então, aquele que profetiza, né, é chamado de profeta. Aqui, então, né, quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta. Né? E Moisés fala isso a respeito, né, por causa que esses anciãos profetizaram. E é interessante que agora vamos, né, aqui então é o último texto, né, na lei, né, que a gente vê tanto sobre o profetizar como sobre profeta, né? Mas já vamos fazer o link lá com Joel. Joel capítulo 2 e versículo 28 e 29. Joel 2. Profeta Joel. Daniel, Oséias, Joel. Joel 2, versículo 28 e 29, diz assim, E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito,
E quando a gente vê Pedro citando essa profecia, Pedro complementa. Ele fala assim, ó, e profetizarão, né? Ainda, né? Depois de... Isso, né? Então é muito interessante assim, né, que esse foco na profecia, né, e de uma maneira bem ampla, né, e generalizada sobre o povo de Deus, é uma promessa do Novo Testamento. E essa promessa, né, que é a promessa do batismo com o Espírito Santo. Então isso não significa que antes nunca ocorreu o batismo com o Espírito Santo antes. A diferença é que antes era como que a conta-gotas. E depois Deus quis derramar uma chuva abundante, né, do seu Espírito. Como diz aqui, né, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E sobre, né, os vossos filhos, vossas filhas, né, eles profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, também sobre os servos e sobre as servas, ou seja, não vai haver distinção, não importa se, né, se é servo, se é livre, né, se é velho, se é jovem, né, é sobre todo mundo que eu quero derramar do meu Espírito, eu quero que todos sejam batizados no Espírito Santo. Por isso, né, a importância de toda a igreja do Senhor, de toda a congregação, né, de todo o povo de Deus, buscar o batismo no Espírito Santo, de buscar os dons espirituais e especialmente, como nós temos o ensino bíblico, o de profetizar. Bom, agora vamos ver um pouco mais, né, sobre esse aspecto, né, em outras porções aqui do Antigo Testamento. Tá? Eu quero... normalmente nós temos, né, o Antigo Testamento, a divisão como se dá no Novo, né? Como Jesus fala, né, de como é que era a divisão no Antigo Testamento, era lei, salmos e profetas. E os salmos é porque ele era o primeiro, né, de uma porção que eram os escritos. Né? Então vamos aqui, né, ver agora então os salmos, né, as ocorrências, né, dos termos. Né? Nós temos 3 ocorrências, tá, em salmos. A primeira delas é no Salmo 51 e é somente no título. Tá? É somente no título do Salmo. Porque os irmãos entendam, olha só, é até interessante esclarecer isso. Os salmos aqui, eles têm títulos, assim, muitas vezes, né? Normalmente ali, ó, vou pegar o Salmo 51, por exemplo. Tá? Salmo 51. Quando ele, ó, Davi confessa o seu pecado, tá? Esse título ali, ele não é inspirado. Esse título ali, ele é um subtítulo que tem, né, ao longo de todo o texto da Escritura, assim, tem vários desses subtítulos e tal. É só um auxílio. Ele é semelhante a como a divisão por capítulos, versículos, né? São coisas que não estavam no texto original, mas que estão ali para auxiliar, né? Para ajudar, para às vezes ser um título para entender, né, qual o contexto, né, daquela passagem e tal. Mas agora, quando os salmos têm esses títulozinhos ali, ó, letra menor, por exemplo, no Salmo 51, Salmo de Davi para o músico mor, quando o profeta Natã veio a ele depois dele ter possuído a Batseba. Esse aqui é o título original do Salmo. Então isso aqui é inspirado, isso que faz parte, tá? Né? Do registro bíblico, exatamente, em hebraico lá, tudo, né? Está no texto, né? Massorético, tudo certinho. Então ele, né? Isso aqui faz parte do texto bíblico. Então, tanto que tem salmos que tem título e tem salmos que não tem. Tem salmos que o título é Oração de Davi, né? Tem salmos que nem tem título nenhum, né? Mas, né, esse aqui então tem esse título, né, Salmo de Davi para o músico mor, quando o profeta Natã veio a ele depois de ter possuído Batseba. Então aqui, né, é mencionado, né, o profeta Natã. Eu não vou aqui adentrar, né, em alguma explicação aqui, né, mas é só para mencionar as 3 ocorrências, né, nos Salmos. Né. 74:9, tá? Nós temos também aqui uma menção, né, a profeta nos Salmos. Eu achei que ia encontrar mais, né? Mas ali o verbo profetizar não aparece nos Salmos. O verbo profetizar não aparece nos Salmos, mas a profeta, então 74, versículo 9, diz assim, ó, e não vemos mais, aliás, e não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isso durará. Né? Então aqui foi um período ali, né, podemos dizer assim, né, uma espécie de apostasia no meio do povo, né, havia, né, esses altos e baixos, né, no povo de Israel, assim, épocas, né, onde havia um avivamento, onde se levantavam profetas, né, havia outras épocas assim onde, né, simplesmente, né, onde Deus se silenciava, né. Tipo, na época dos juízes,
teve uma época que não tinha mais nenhum juiz, nenhum rei sobre a face da terra. E daí Deus levantou Débora, mas ali como um juízo, né? Sim. Ali a gente, pelo menos eu entendo como um juízo, Sim, não sim, entendo com como certeza. uma autoridade. Não é no sentido de Era para envergonhar os autenticar, homens, para envergonhar, né? era para Exatamente. envergonhar os homens e mostrar que ele é Deus, né? Ele sim é soberano. Usou uma mulher, né? Muito capacitou ela, né? Para julgar todas as causas. Então aquilo ali também é um momento de silêncio pela ausência de cada juiz, de cada rei. Não tinha nenhum dos dois, nem juiz, né? Exatamente. Aí. E triste, né, em relação a isso, né, da Débora agora falando, né, como infelizmente hoje em dia é usado, assim, né, Débora como assim um ícone para que as mulheres de Deus se levantem hoje e tenham um empoderamento, né, Sim. de profetas na nação e lá. Exatamente. Misericórdia. E o outro texto, né, onde vai aparecer profetas, né, no Salmos é 105, versículo 15. Diz assim, ó. Aqui é quando, o que? Justamente em relação à primeira menção de profeta, né, na Bíblia, que é a respeito de Abraão. Vou dizer assim, ó, vou deixar o 14 também, ó. Não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu a reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. É bem o contexto de quando ocorre a primeira menção de profeta, né? Lá em Gênesis, quando a gente leu antes, né? Falando de Abraão, que justamente era o momento onde o rei Abimeleque estava sendo repreendido pelo Senhor, né, por ter tomado Sara, e disse assim: não vai fazer nada para Abraão, vai pedir para ele orar por ti, porque ele é profeta, né, vai orar por ti para tua casa, né, né, e não permitiu, né, que Abimeleque fizesse nada contra Abraão, né? Então é bem aquele contexto ali. Bom, então aqui nós temos, né, Salmos. Agora a gente vai abrir algumas passagens bem interessantes, tá? Né, sobre, né, profetas, né, e tudo mais. 1 Samuel capítulo 10, versículos 5 ao 13. Assim, irmãos, eu não tive como fazer uma questão exaustiva, né, do termo profeta, profecia. Senão se a gente fosse pegar e começar a ler todas as ocorrências do termo profeta, profecia e tal, que são mais de 400, né, a gente ia ficar até o final do ano e acho que não sei se a gente ia conseguir, né? Tipo, mas então eu peguei nem selecionei assim, né? Fui selecionando assim, aquelas que eu fui interessante assim, que tinham. Lógico, eu peguei todas, né, da lei, todos os salmos, né, mas especialmente nos profetas, né, e nos livros históricos e tal, né, que por nós são considerados na nossa divisão livros históricos, né, mas na divisão hebraica, né, tipo, o primeiro Samuel ele está como entre os profetas, ele está na divisão dos profetas, o livro de primeiro Juízes, Josué, Juízes, primeiro e segundo Samuel, né, Reis, né, ele está na divisão dos profetas. Mas vamos lá, 1 Samuel capítulo 10, versículos 5 ao 13, diz assim, Samuel falando para Saul, né, o que iria acontecer, né, ou seja, Samuel estava profetizando ali, né? Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas, que descem do alto, e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. E há de ser que quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás antes de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. E chegando ele ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro.
e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos os que antes o conheciam viram que ele profetizava com os profetas, então disse o povo, cada um ao seu companheiro, que é o que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então, um homem dali respondeu e disse, pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio, está Saul também entre os profetas? E acabando de profetizar, foi ao alto. Daí ele volta ali a falar com o tio dele, né, com outras situações. Mas é muito interessante aqui, né, que olha esse questionamento, né, 2 vezes, né, está também Saul entre os profetas, né, e ele profetiza somente 2 vezes da parte do Senhor, aqui, né, e depois mais adiante quando ele está perseguindo Davi, ele vai novamente profetizar. Não, essa aqui ele mesmo vai matar? Saul? Não entendi. Ele não vai matar os profetas? Não, ele mata os sacerdotes. Os sacerdotes, né? Ele manda, né? Manda o Doeg, né? Mata, né, os sacerdotes. Agora, então, outro texto aqui de 1 Samuel, capítulo 19. Agora. Então, tu vê que coisa interessante, né? Saul ali, quando foi cheio do Espírito Santo, né? O que aconteceu? Né? Ele profetizou, né? Quando isso se deu, né? Coisa interessante, né? Então, tu vê que Saul ele foi um homem que foi também, né, batizado no Espírito Santo. 1 Samuel, capítulo 19 agora, né, e versículo 19 em diante. 1 Samuel 19, 19. Aqui, né, nesse contexto aqui, Saul, que havia sido batizado no Espírito Santo, já nem tinha mais o Espírito Santo. O Espírito Santo já tinha se retirado dele. Nesse contexto aqui, o Espírito Santo já não estava mais em Saul, né, e agora ele estava cada vez, né, declinando mais, cada vez, né, entrando um abismo chamando outro, e né, inveja, orgulho e tantos outros pecados, né, cada vez se afastando mais do Senhor. 1 Samuel capítulo 19, versículo 19 diz assim, e o anunciaram a Saul dizendo, eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Olha, não, essa história aqui é muito tremenda, assim, é muito interessante, né? A forma como Deus, né, operou, né? Sabe, Deus ele pode, e isso que é interessante, Deus ele pode fazer com que homens ímpios profetizem. Se Deus quiser, ele pode fazer isso. E aqui é uma situação. Homens estavam indo ali para buscar Davi, para prender Davi. Deus protege Davi como? Fazendo enchendo eles do Espírito Santo e fazendo com que eles profetizassem. Olha isso. Versículo 21. E avisado disto Saul, enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá. E chegou ao poço grande que está em Secu, e perguntando, disse, onde estão Samuel e Davi? E disseram-lhe, eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando até chegar em Naiote, em Ramá. E ele também despiu suas vestes, né, isso aqui, entendo eu, né, não que ele, digamos assim, completamente nu, né, mas eu entendo eu que ele se despiu das suas vestes reais, né, assim como né, fala a respeito, né, de outros, assim, né, tipo, tem outras circunstâncias na escritura, assim, que a gente vê, assim, né, só que, né, não significa que a pessoa tem ficado, né, completamente nua, né, sem veste alguma, né. Mas vamos lá, então ele despiu suas vestes e profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso se diz, está também Saul entre os profetas? Exatamente. Né? Então, tu vê aqui tem novamente esse questionamento, né? Então, o que acontece? Saul ele profetizou poucas vezes, foi aqui e naquela outra circunstância.
E foi bastante para levantar o questionamento. E agora? A gente pode classificar Saul, né, como um profeta? Né? Ele profetizou nessa vez e nessa vez. Será que a gente pode botar ele entre um profeta? Não, a Bíblia não chega a descrever assim, a ser taxativa e dar a resposta. Só levanta por 3 vezes o questionamento. Então, fica o ponto. Se uma pessoa uma vez profetizou, pode daqui a pouco ser uma experiência específica. E daqui a pouco, não necessariamente que essa pessoa vai ser classificada como um profeta. Ela uma vez somente profetizou. O pastor, que foi usado na minha conversão, o pastor Guimar, ele comentou que houve uma circunstância só na vida dele que ele foi usado em profecia. Uma vez só. Antes disso não tinha sido usado. Foi usado naquela circunstância e depois disso nunca mais. E aí, a gente pode descrever ele como um profeta? Assim, o Saul, a gente não tem resposta assim, um sim, né, sobre Saul. Não tem. Né? Fica só o questionamento. Mas agora, isso aí a gente vai, quem sabe, ter uma resposta um pouco melhor, né, depois a gente abordar, né, lá o Novo Testamento também, especialmente até porque naquilo que tange, né, uma aplicação atual, né, é interessante a gente ter uma resposta, né, em relação a isso. Mas vamos continuar aqui. Agora abordar, né, esses aspectos bem... Como é que se dá a profecia, né? Vou pegar 2 textos pelo menos. Aqui, ó, Ezequiel 37. Ezequiel 37, versículo 1 ao 7. Ezequiel 37, versículo 1 ao 7. Diz assim, ó, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eles estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse, só, ele está tendo uma conversa com Deus, Deus está falando, né, diretamente, né, com ele, né, com o profeta Ezequiel. E aí, o que Deus fala para ele? Deus dá uma ordem, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes. E aí, o que é que Ezequiel ia precisar falar? Exatamente aquilo que Deus ia dizer agora para ele falar. Então, Deus ia falar o que Ezequiel tinha que falar, e quando Ezequiel falasse o que Deus havia dito para ele falar, ele estaria profetizando. Então, para que alguém profetize, Deus precisa revelar para essa pessoa o que ela precisa falar. Então Deus vai revelar, né, e Deus pode revelar isso através de várias formas. Deus pode falar com o profeta de maneira audível, Deus pode falar por meio de uma visão, Deus pode falar por meio de um sonho, né, Deus pode, né, revelar algo ao coração, né, do profeta. Mas precisa haver uma revelação. E uma vez que o profeta tem essa revelação da parte de Deus, então ele vai falar. Então, assim, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes. E aí Deus vai falar o que Ezequiel vai ter que falar. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Olha o versículo 7. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço. E os ossos se chegaram, cada osso ao seu osso, né? E aí, né, dá a continuação, né? Os irmãos, né, já conhecem esse texto. Mas vê que interessante como é que foi bem, né? A ordem, né? Como é que ocorre a profecia. Deus fala ao profeta o que o profeta precisa falar. Deus comunica, Deus revela ao profeta o que ele precisa falar. E daí depois o profeta fala. Agora vamos lá, Amós capítulo 3, versículo 8. Amós capítulo 3 e versículo 8.
Mas antes, vamos só, antes de ler o versículo 8, né? Vamos ler desde o 6. Tá? Diz assim, ó, Amós capítulo 3, versículos 6 a 8. Diz assim, ó, tocar-se-á a trombeta na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, tu vê que, né, para o profeta poder saber, né, algo que Deus vai fazer, Deus precisa revelar isso ao profeta. Então, por isso, a profecia ela somente surge sempre por meio de uma revelação. E aí, versículo 8: rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Então, quando é que alguém vai profetizar? Se Deus falar com essa pessoa. Então, se Deus falar comigo, então eu tenho que profetizar, né? Falou o Senhor, quem não profetizará? Ai daquele que não falar quando o Senhor falou, né? Se o Senhor falou a alguém, né, falou, né, revelou, e aí essa pessoa não fala, né, ela está pecando, né, porque está deixando de anunciar aquilo que Deus mandou anunciar. Está sendo como aquele atalaia, né, que Deus, né, coloca ali Ezequiel, né, como um atalaia. Tudo aquilo que Deus falasse para Ezequiel falar, ele tinha que falar, ele não podia se omitir, não podia ter medo do povo, medo de, não, vão me matar se eu falar isso. Não importa, né, pode até matar, mas tu vai falar, né? Então o Senhor não vai deixar de falar, né? Se tu não falar, ele vai levantar outro, né? E tu vai sofrer as consequências de ter se omitido, né? De não ter falado aquilo que Deus te mandou falar. Agora, da mesma forma, a gente vai ver aqui vários textos, né, de Jeremias, né, que daí é os últimos que a gente vai ver essa noite, tá? A gente vai ver 4 porções de textos em Jeremias, que vai tratar de maneira mais específica do oposto, né? Então, do falso profeta, daquele que fala quando Deus não mandou falar. E 3 textos assim, e um texto onde nós temos, né, também um outro aspecto interessante, né? Aqui são 4 textos em Jeremias, tá? Mas tem outro texto em Neemias, tá? Então, é os textos que eu tenho anotado aqui, né? Daí a gente conclui. Jeremias, então, vão ser 4 textos. Tá? Jeremias, então, primeiro, 23, do versículo 9 ao 32. Jeremias, capítulo 23, versículo 9 ao 32. O livro do profeta Jeremias, que riqueza, assim, uma coisa tremenda. Como seria bom, assim, sabe, eu já me deparei em muitos momentos, sabe, né, diante de homens que eram falsos profetas, né, que estavam profetizando coisas do próprio coração, né, coisas que Deus não havia mandado eles, né, falarem. E como seria bom se, sabe, esses falsos profetas lessem o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, né? Seria assim, muito, muito tremendo, porque, lógico, né? Não adianta só ler, né? Tem que ler e tem que tremer diante da palavra do Senhor, né? Mas olha só, vamos lá, Jeremias 23, versículo 9 em diante. Quanto aos profetas, já o meu coração está quebrantado entre mim, todos os meus ossos estremecem, sou como um homem embriagado e como um homem vencido de vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Olha isso aqui era o efeito da palavra de Deus, né, sobre Jeremias. Isso por causa do quão forte, assim, né, era, né, a palavra de Deus em relação aos profetas. E aí vem chumbo grosso, né? Olha só, porque a terra está cheia de adúlteros e a terra chora por causa da maldição. Os pastos do deserto se secam, porque a sua carreira é má e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhe será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal no ano da sua visitação, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria, bem vi loucura,
Profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios e andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os seus moradores como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer losna e lhes farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Fazem-vos desvanecer, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Então, aqui temos uma característica, de falsos profetas. Primeiro menciona aqui as obras deles, como Jesus mesmo diz, pelos seus frutos os conhecereis. Então, tu já conhece um falso profeta muitas vezes somente pelo fruto, pela vida dele. Segundo, são homens que falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Olha o versículo 17: dizem continuamente aos que me desprezam. Os falsos profetas, então, eles falam para quem? A mensagem deles é principalmente para quem despreza o Senhor. Ela é direcionada a ímpios. E olha por quê? Porque as ovelhas do Senhor dão ouvidos aos falsos profetas. Jesus disse assim, que as ovelhas dele ouvem a voz dele, do pastor, não dão ouvidos à voz do estranho. Então, quem é que dá ouvidos à voz dos falsos profetas? Os cabritos, os bodes, as ovelhas do Senhor não. Então, eles falam para quem? Eles falam continuamente aos que desprezam o Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Olha isso. Porque quem esteve, e agora Deus questiona, porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, tipo assim, dentre aqueles falsos profetas, algum deles havia estado no conselho do Senhor, visto e ouvido a sua palavra? Não. Quando tem essa pergunta, é porque ela exige uma resposta. Não. Eles não estiveram no conselho do Senhor, eles não ouviram a palavra do Senhor. Quem esteve atento à sua palavra e ouviu, eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei, olha o versículo 21, não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei, contudo eles profetizaram. Então, não existe profecia quando Deus não mandou profetizar. Não existe profecia quando Deus não falou ao coração do profeta e ele mesmo assim vai lá e profetiza. Não é uma profecia, não da parte do Senhor. Versículo 22. Mas se estivessem estado, olha só, se estivessem estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras, que só profetizam do engano do seu coração? Então, infelizmente, sabe, muita gente às vezes está ali profetizando algo do seu próprio coração. E não, ou é da parte do Senhor, ou não é uma profecia. Versículo 27, os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu próximo, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. E aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tenha palha com o trigo, diz o Senhor. Porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem e dizem, ele disse. Pensa então, atribuir que Deus disse, quando na verdade é só a pessoa falando de si mesma,
do engano do seu próprio coração, aquilo que ela imagina, aquilo que ela pensa, né? E dizendo como se Deus tivesse dito. Então, nós podemos profetizar quando Deus nos fala algo, né? E se Deus não nos fala algo, a gente não deve profetizar. A gente pode fazer pode falar de outras formas. A gente vai ensinar a Escritura, nós vamos pregar, nós vamos fazer muita coisa, né? Mas para profetizar, nós só podemos profetizar quando Deus, né, de fato falar, nos revelar algo, né? Versículo 32: Eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Então, quando o Senhor ordena, né, alguém, né, a profetizar, essa pessoa deve profetizar. Agora, quando Deus não envia, não ordena, né, não deve. Agora, capítulo 28 de Jeremias. 28, a gente vai ler todo o capítulo, que é o embate, né, de Jeremias com um falso profeta, Ananias. Então, aqui a gente tem um exemplo bem claro, né, de uma situação dessas. Jeremias, que era profeta de Deus, e o embate dele com um falso profeta. E depois a gente vai ler também o capítulo 29, que também tem um outro embate, né, com outros falsos profetas. É Jeremias qual? Jeremias 28, agora. Diz assim, ó: E sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano 4º, no mês 5º, que Ananias, filho de Azur, o profeta, que era de Gibeon, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: Eu quebrei o jugo do rei de Babilônia. Depois de passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei de Babilônia, levando-os à Babilônia. Então, olha só, também a Jeconias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, e a todos os do cativeiro de Judá que entraram em Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei de Babilônia. Essa aqui foi a profecia de Ananias. Tá? Ele diz que em 2 anos, né, o jugo do rei da Babilônia ia ser quebrado, né, os utensílios da casa do Senhor iam voltar, os cativos iam voltar, tudo isso ia acontecer em 2 anos. Isso foi o que o Ananias disse. E ele disse isso em nome de quem? Em nome do Senhor. Ele falou isso, anunciou como se fosse uma profecia, não como um desejo, não como que orando, né? Não, como se Deus houvesse mandado ele dizer isso. Aí versículo 5: Então falou o profeta Jeremias ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e na presença de todo o povo que estava na casa do Senhor. Então, vejam que essa profecia de Ananias aqui, ela foi proferida no templo, né, na casa do Senhor, diante dos sacerdotes e diante de todo o povo. Não foi para uma meia dúzia de gente, não, foi para muita gente reunida ali. Havia os sacerdotes e todo o povo reunido. E aí Jeremias, né, contesta aqui Ananias, disse, olha, versículo 6: Disse, pois, Jeremias o profeta: Amém, assim faça o Senhor, confirme o Senhor as tuas palavras. Já começa, né? As tuas palavras que profetizaste, e torne ele a trazer os utensílios da casa do Senhor e todos do cativeiro de Babilônia a este lugar. Mas ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, acerca de guerra e de mal e de peste. O profeta que profetizar de paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido como o profeta a quem o Senhor, na verdade, enviou. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. O que acontece? Antes disso, né, Deus havia mandado que Jeremias fizesse um jugo aquela, né, aquela canga, né, de madeira que vai sobre, né, no pescoço do boi, né, para ele poder conduzir a carga. E Deus havia mandado Jeremias fazer isso para ele, né, e usar ele. Jeremias estava usando então aquela canga, né, aquele jugo, né, no pescoço dele, de madeira. O Ananias vai lá, olha só. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E falou Ananias na presença de todo o povo, dizendo, né, bem ousado ele, né?
bem corajoso. Assim diz o Senhor: assim, passados 2 anos completos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei de Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, seguiu o seu caminho. Jeremias deu as costas ali e foi embora, né? Versículo 12: mas veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o pescoço de Jeremias, o profeta, dizendo: vai e fala a Ananias, dizendo: assim diz o Senhor, jugos de madeira quebraste, mas em vez deles farás jugos de ferro, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas as nações, de todas estas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e servi-lo-ão, e até os animais do campo lhes dei. E disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias: ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Portanto, assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra, este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias o profeta no mesmo ano, no 7º mês. Olha isso. Então aqui nós já temos, né, um embate ali, né, um falso profeta profetizando. Então tu vê que havia, né, situações onde pessoas se levantavam como profetas, mas no final das contas eram falsos profetas. Então isso tanto no Antigo como também, óbvio, no Novo Testamento. Então isso sempre houve nessas situações, e sempre que o povo de Deus precisa usar de discernimento para não ser enganado por falsos profetas. Sempre. Isso, né? Agora, vamos lá. Olha o próximo capítulo aqui. Capítulo 29, né, de Jeremias. Vamos ler a partir do versículo 20. Aqui no início do 29, é uma carta, né, que Jeremias manda lá para os cativos, né? Mas vamos lá, vamos ler a partir do versículo 20. Ele diz assim: ó, vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos os do cativeiro que enviei de Jerusalém a Babilônia. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maazéias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entregarei na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos. Então aqui esses 2 homens, tá? Acabe e Zedequias, eram homens que haviam sido levados cativos para a Babilônia, e lá na Babilônia, esses 2 homens judeus aqui estavam profetizando, mas a profecia deles era falsa, eles eram falsos profetas. Olha só o que é dito aqui a respeito das consequências da falsa profecia deles, sobre eles mesmos, né? Eles estavam profetizando na Babilônia. Na Babilônia. Tá? Lá no cativeiro eles estavam profetizando, só que profetizando falsamente. Versículo 22: e todos os transportados de Judá que estão em Babilônia tomarão deles uma maldição, dizendo: o Senhor te faça como Zedequias e como Acabe, os quais o rei de Babilônia assou no fogo. Então o destino deles ia ser, né, Nabucodonosor ia mandar que eles fossem assados no fogo. Versículo 23: porquanto fizeram loucura em Israel e cometeram adultério com as mulheres dos seus vizinhos, olha isso, e anunciaram falsamente em meu nome uma palavra que não lhes mandei, e eu o sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. E agora, olha só, então aqui finalizou, né, a mensagem para esses 2 falsos profetas aqui, para Acabe e para Zedequias. Agora passa isso aqui tudo é uma carta de Jeremias, tá? Né, que ele está escrevendo, vamos dizer assim, lá para Babilônia, né? E aí diz assim, ó: e a Semaías, o Neelamita, falarás dizendo. Então aqui é um outro falso profeta, um terceiro, tá? Semaías. Assim fala, versículo 25: assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: porquanto tu enviaste no teu nome cartas a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Maazéias, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo. Então, vocês vão entender, Semaías também estava lá no cativeiro, tá? E lá do cativeiro ele mandou uma carta de volta para Israel, né, ali para Judá, né, para Jerusalém, direcionada, né, ao povo, e especialmente a Sofonias, né, filho de Maazéias, né, que era provavelmente ali o principal dos sacerdotes, né, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo:
E aí aqui então descreve o que foi que o Semaías escreveu naquela carta. Então, versículo 26 em diante é o conteúdo da carta de Semaías. O Senhor te pôs por sacerdote em lugar de Joiada, o sacerdote, para que sejas encarregado da casa do Senhor sobre todo homem fanático e que profetiza, para o lançares na prisão e no tronco. Esse homem fanático de que Semaías está falando é especialmente Jeremias. Versículo 27. Para lançar eu no tronco. Mandando, né? Mandando, ó, prende aí o Jeremias aí no tronco aí. Lança ele na prisão. Versículo 27. Agora, pois, por que não repreendesse a Jeremias, o anatotita, que vos profetiza? Porque até nos mandou dizer em Babilônia: ainda o cativeiro muito há de durar. Edificai casas e habitai nelas, e plantai pomares e comei o seu fruto. Ele ficou ofendido com aquela carta que Jeremias tinha mandado, né? Carta tão tremenda, né? Até se não me engano, não sei se tu vai mencionar, Maninho, aquele texto ali, acho que sim, né? Que é justamente o trecho que fala ali, ó, o trecho da carta que o Semaías estava mencionando, é esse aqui de antes, ó, quando diz no início do capítulo, né? Versículo 5, ó, edificai casas e habitai, e plantai jardins, comei o seu fruto, tomai mulheres, gerai filhos e filhas, né? Tudo isso aqui, né, é mencionado na carta, e isso ofendeu o Semaías, né? E ele, né, olha só, né, o cativeiro é muito há de durar, edificai casas, habitai nelas, plantai pomares, comei o seu fruto, e leu Sofonias, o sacerdote, esta carta aos ouvidos de Jeremias, o profeta. Então, glória a Deus, né, que Sofonias não se deixou levar, né? Pegou, né, e não, tipo assim, deu de ombros, né, pro que Semaías estava falando na carta. E só foi lá e olha o que chegou lá para Jeremias, né? Olha o que o cara escreveu aqui a teu respeito, né? Mais ou menos assim, né? E, né, leu Sofonias, o sacerdote, esta carta aos ouvidos de Jeremias, o profeta, e veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: manda a todos do cativeiro, dizendo: assim diz o Senhor acerca de Semaías, o neelamita, porquanto Semaías vos profetizou, e eu não o enviei, e vos fez confiar em mentiras. Portanto, assim diz o Senhor: eis que castigarei a Semaías, o neelamita, e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porque falou em rebeldia contra o Senhor. Então tu vê, né, Jeremias teve embate com pelo menos 4 falsos profetas. Isso os que são mencionados aqui, nessa porção, né, de 2 capítulos. Imagina aqueles que não foram citados. Exatamente, né? Bom, mas agora, né, para a gente finalizar aqui as citações em Jeremias, tá? Jeremias 36. E aqui é interessante, porque daí entra no aspecto, né, que tange até mesmo a nós. Né? Nós, como pregadores da palavra, né, que ensinamos, que pregamos, que exortamos, né, por meio da palavra do Senhor, né, que expomos a palavra do Senhor. É interessante aqui, né, que a gente vai perceber então um aspecto, né, que daí vem naquela pergunta, né, sobre lá do início, né, olha só, Jeremias então 36, versículo 1 em diante. Sucedeu, pois, no ano 4 de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo. Então, a palavra do Senhor veio a quem? Veio a Jeremias. Então, essa palavra ela foi revelada a Jeremias. Jeremias, então, era o profeta. Então, quando Jeremias, né, fala, Jeremias está profetizando. Mas, né, vamos lá, olha só. Versículo 2. Toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado, que te tenho falado de Israel e de Judá, e de todas as nações, desde o dia em que eu te falei, desde os dias de Josias até o dia de hoje. Porventura ouvirão os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, para que cada qual se converta do seu mau caminho, e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias no rolo de um livro todas as palavras do Senhor que ele lhe tinha falado. No caso, Baruque, que estava escrevendo no livro, Baruque era profeta? Baruque pode ser considerado um profeta? Não. Baruque estava apenas transcrevendo no livro aquilo que o profeta Jeremias estava ditando para ele.
Então, o profeta era Jeremias. O Baruque que estava escrevendo não era profeta. Baruque não estava escrevendo sobre a inspiração, né? Assim, ele estava escrevendo palavras inspiradas pelo Espírito Santo, mas não era Baruque o inspirado. Baruque só estava ouvindo com seu ouvido e escrevendo no papel, né? Quem estava sendo movido pelo Espírito Santo, né, a falar, né, as palavras inspiradas de Deus era Jeremias. É interessante isso, porque isso também acontece no Novo Testamento. A gente vai ver, por exemplo, aqui, se não me engano, tem uma das cartas, né, de Pedro, que, deixa eu ver, acho que a primeira carta de Pedro não é o próprio Pedro que escreve. Quando eu digo isso, não é que ele não é o autor da carta, né? É lógico que ele é o autor que estava sendo, né, o humano que estava sendo movido pelo Espírito Santo, assim como Jeremias aqui, né? Mas Pedro estava ditando e um outro é quem estava escrevendo a carta, né, se não me engano, de 1 Pedro. Deixa eu só ver aqui qual que é, se não me engano, acho que é Silvano. Aqui, ó, versículo 12. Por Silvano, vosso fiel irmão, né, como cuido, escrevi brevemente. Então, a primeira carta de Pedro, né, no capítulo 5, versículo 12, né, é mencionado que aquele que estava escrevendo a carta, né, vamos dizer assim como Baruque, né, estava escrevendo aqui, né, o livro aqui de Jeremias, quem estava escrevendo a carta de 1 Pedro era Silvano, aquilo que Pedro estava ditando para ele, assim como Baruque, né, aquilo que Jeremias estava ditando para ele. E assim como a carta aos Romanos, que a gente, que eu tenho exposto, né, nos domingos, se não me engano é Tércio, né, aquele que estava redigindo, né, a carta aos Romanos, aquilo que Paulo ditava para ele. A gente vai ver, né, mais para o final da carta ali que é mencionado, né, essa questão. Bom, mas vamos lá. Então, versículo 5 agora, Jeremias 36, 5. E Jeremias deu ordem a Baruque, dizendo: eu estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu, e pelo rolo que escreveste da minha boca, lê as palavras do Senhor aos ouvidos do povo na casa do Senhor. Olha que coisa tremenda, né? Todo o processo, né? As palavras, né? Vê, que escreveste da minha boca, né? Mas Jeremias atribui essas palavras a si, são as minhas palavras? Não. Lê as palavras do Senhor aos Paulo, ouvidos do povo. A palavra do Senhor não está presa, não está em cárcere. Amém. Glória a Deus, bênção, né? Exatamente. Então, ó, lê as palavras do Senhor aos ouvidos do povo na casa do Senhor, no dia de jejum, e também aos ouvidos de todos de Judá, que vêm das suas cidades, as lerás. Pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor e se converta cada um do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem expressado contra este povo. E fez Baruque, filho de Nerias, conforme tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias, o profeta, lendo naquele livro as palavras do Senhor, na casa do Senhor. E aconteceu no 5º ano de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9º, que apregoaram jejum diante do Senhor a todo o povo em Jerusalém, como também a todo o povo que vinha das cidades de Judá a Jerusalém. Leu, pois, Baruque naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor, aos ouvidos de todo o povo. E ouvindo Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, todas as palavras do Senhor daquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escriba, e eis que todos os príncipes estavam ali assentados, a saber, Elisama, o escriba, e Delaías, filho de Semaías, e Eunatã, filho de Acbor, e Gemarias, filho de Safã, e Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros príncipes. E Micaías anunciou-lhes todas as palavras que ouviram, quando Baruque leu o livro, aos ouvidos do povo. Então todos os príncipes mandaram Jeude, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cusi, a Baruque, para lhe dizer: o rolo que leste aos ouvidos do povo, toma-o na tua mão e vem. E Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo na sua mão e foi ter com eles. E disseram-lhe: assenta-te agora e lê aos nossos ouvidos. E leu Baruque aos ouvidos deles. E sucedeu que, ouvindo eles todas aquelas palavras, voltaram-se temerosos uns para os outros e disseram a Baruque: sem dúvida alguma anunciaremos ao rei todas estas palavras.
E perguntaram a Baruque, dizendo: declara-nos agora, como escreveste da sua boca todas essas palavras? E disse-lhes Baruque: da sua boca, no caso, né, da boca de Jeremias, né, da sua boca ele meditava todas essas palavras, e eu com tinta as escrevia no livro. Então disseram os príncipes a Baruque: vai, esconde-te, tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estás. Amém, até aqui. Então depois, né, tem ali o rei, né, ele ouve as palavras, tal, né, mas ele manda queimar o livro, né, destrói tudo, né, mas não vou entrar nesse aspecto aqui, né, no momento agora. O que eu quero chamar a atenção é para um aspecto. Jeremias ele é chamado, né, aqui né, ao longo do livro, né, como o profeta. Versículo 8, por exemplo, né? Versículo 8, Jeremias, o profeta. Então, várias vezes, né, Jeremias ele é mencionado, né, como profeta. Né, o verbo profetizar aparece várias vezes no livro de Jeremias, né, tudo isso. Só que é interessante que isso não é aplicado a Baruque. Baruque ele não é chamado de profeta e também o verbo profetizar não é relacionado a ele. Então, ele é aquele que escreveu o livro, ele é aquele que depois leu o livro, mas não é atribuído a ele profecia. Né? O ato de profetizar não é atribuído a Baruque, é atribuído a Jeremias. Por quê? Porque Jeremias é quem recebeu a revelação da parte do Senhor. Então, o profetizar, ele é daquele que recebe a revelação diretamente da parte do Senhor e fala, né, ou escreve, né, essa revelação. Então, esse profetiza. Né? Agora, aquele que escreveu, né, ou leu, né, ou até mesmo, né, quando, né, nós pregamos aquilo que é uma palavra profética, né, porque toda a escritura ela foi dada por revelação, ela vem, né, é a palavra do Senhor, né, revelada pelo Senhor, né, dada pela boca de Deus. Né? Mas quando nós estamos então anunciando, né, esta palavra, né, nós da nossa parte nós não estamos profetizando, nós estamos anunciando a palavra do Senhor, nós estamos pregando, nós estamos ensinando, né, mas não é o mesmo que profetizar. Né? Na semana que vem eu vou abordar no Novo Testamento esses aspectos, né? E a gente vai também, eu quero pegar alguns exemplos, né? Alguns outros exemplos, né? Quem sabe daqui a pouco, né, até do Antigo Testamento também, né? Para reforçar esse aspecto. Mas é interessante isso, sim, né? Como é que esses termos, né? Profeta e também o profetizar, né? Eles são usados, né? E pelo menos o que a gente percebe no Antigo Testamento, né, que é o que o foco hoje, né, é que aquele que profetiza, né, é aquele que então que de fato recebe uma revelação da parte do Senhor e fala, né, dessa revelação. Então, e quando a pessoa fala, né, como sendo da parte do Senhor, quando Deus não mandou falar, então é óbvio, né, que daí isso é uma falsa profecia, né, só é uma profecia verdadeira quando de fato Deus mandou falar e essa pessoa fala. Bom, então aqui a gente finaliza a parte de Jeremias e o último texto dessa noite, e aí a gente encerra, tá? É Neemias. Neemias, capítulo 6. Neemias, capítulo 6. É interessante que isso aqui já é depois do cativeiro. A gente vai passando, né, pela lei de Moisés, Salmos, né, Samuel ali, né, os profetas agora até então, né, a gente chegou até o tempo, né, do cativeiro. Agora a gente tem um momento, né, Neemias, né, que é após o cativeiro, um dos últimos livros escritos, né, do Velho Testamento. Então, Neemias, capítulo 6. Neemias e Malaquias, né, provavelmente é os dois livros, né, que estão no final, né, do cânon do Antigo Testamento. Neemias capítulo 6, versículo 10 ao 14. Diz assim, ó: E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. O que acontece? Esse Semaías aqui,
ele se apresentava como profeta. E isso que ele estava falando para Neemias é como se fosse uma profecia. Ele estava falando isso não no sentido assim como se ele tivesse sido avisado por alguém, né, de que né, que ele ficou sabendo que fulano está conspirando contra ti e tal, né? Não, ele estava falando isso como se fosse uma profecia da parte do Senhor. Porque olha só, versículo 11: porém eu disse, um homem como eu fugiria, e quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Ele estava ali numa espécie de profecia, ordenando ele fazer algo que seria um pecado, com o objetivo simplesmente de se autoproteger. Vai lá, peca, entra na casa do Senhor lá para te proteger, lá tu vai estar seguro, né? Ele podia entrar? Olha o que aconteceu com o rei. Isso no caso era... Isso o profeta aqui, o Semaías. O Semaías estava falando para Neemias. Para Neemias entrar na casa do Senhor. O que aconteceu com o rei Uzias? Quando entrou na casa do Senhor, quis oferecer incenso e tal. O que aconteceu com ele? Ficou leproso e nunca mais pôde, né, foi excluído da casa do Senhor. Nunca mais pôde sair da casa. Fizeram uma casa à parte lá para ele. Ele ficou lá isolado o resto até morrer. E aí Neemias, vai ele entrar na casa do Senhor. Coisa que era só para os sacerdotes. Só sacerdotes podiam entrar na casa do Senhor. Como é que ele ia entrar lá? Se cerrar dentro da casa do Senhor e tal. Não, aqui eu vou estar protegido. Então, né? Então tu vê aí nós já temos uma percepção, né? Algo que entra naquele aspecto. Lembra que antes eu falei, né? Lá, que a gente leu lá em Deuteronômio, né? Quando o falso profeta, né, mandou adorar um outro Deus, vai lá e adora outro Deus, então já sabe que é falso profeta. Mas quando manda fazer algo contrário aos mandamentos do Senhor, também a gente pode identificar que é um falso profeta. Está ensinando uma falsa doutrina, né, um mandamento diferente do que nós vemos na Escritura, é falso profeta. E é o que estava acontecendo aqui, no instinto de autoproteção, mandando ele pecar, entrar, né, se fechar, né, dentro do templo. Então, quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Versículo 12: percebi que não era de Deus, que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate subornaram. Isso aqui, com certeza, ele ficou sabendo depois, né? Na hora ele só percebeu que tem coisa errada aí, né? Ele discerniu que aquilo ali não era profecia da parte de Deus. Como assim? Deus vai estar me mandando transgredir a sua palavra, entrar no templo, coisa que não posso fazer, né? E ele percebeu com isso que era uma falsa profecia. Depois ele, com certeza, ele foi, averigou e viu isso. Tinha sido subornado, né, por Tobias e Sambalate para falar aquela palavra. E olha só isso, versículo 13: para isto subornaram para me atemorizar, para que assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma coisa para me infamarem e assim me vituperarem. Versículo 14: lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noádia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Olha isso, uma luta com profetas aqui. Teve esse, né, que ele descreveu aqui com mais detalhes, né, Semaías. Uma outra que ele não menciona como é que se deu, mas menciona o nome dela, e menciona ainda outros no plural. Outros profetas. Então, olha que coisa terrível isso. Profetas, né, que deveriam, né, estar ali apenas falando da parte do Senhor, mas estavam falando por dinheiro, por suborno, para conduzir o outro ao pecado. Coisa terrível isso, né? Então a gente vê que, né, esse discernimento. Então aqui é um outro texto, né, que ajuda a gente, né, a perceber, a ter esse discernimento, né, que muitas vezes, né, a intenção por trás da profecia pode ser uma intenção má, uma intenção de nos conduzir ao pecado, né, e não de fato, né, alguém falando da parte do Senhor mesmo. Então, assim como aconteceu aquele profeta que profetizou sobre o altar, era? Aquele que foi enviado e aí disse que não era para ele voltar, né, não era para ele comer, né? Sim. Que era para ele permanecer em jejum. Era, né? Não, Deus disse para ele permanecer em jejum, para ele ir e voltar e não comer, e nem beber nada. E aí ele vai, né? E quando ele está voltando,
aí vem aquele profeta, né, velho lá, fala com ele, né, diz, não, mas um anjo de Deus me disse, né, que é para tu vir lá na minha casa e comer, né, e beber e tal. E aí ele não discerniu, creu naquela falsa profecia, né, e morreu por causa disso. Eu entendo que ele não se perdeu, né, entendo que a memória dele é honrada, né, mas ele foi disciplinado, né, foi uma disciplina da parte do Senhor. Bem... Agora tem um contexto aqui, porque Esdras e Neemias não tem muito como separar os dois, né? Eles estão juntos numa... todo um contexto, né? De construção, quando eles chegam, né? E tipo, redescobrem as escrituras e leem para todo o povo e fazem aquele divórcio coletivo, então eles estavam desagradando a todos, né? Politicamente, socialmente, eles estavam causando muita coisa pela pureza das escrituras, pelo temor a Deus, mas não temiam os inimigos, né? Então era um contexto bem complexo ali para eles, né? Para Neemias, para Esdras e Neemias, no caso, os dois, né? Sim. E porque quando eles chegam, eles tinham casado com as samaritanas, né? Aí Esdras chega, né? E, ó, pode separar, todo mundo aí divorcia. Foi o maior divórcio coletivo, acho, da história, né? E eles não podiam misturar, né? Ali digamos assim, o povo de Deus, né? Com os samaritanos, que eu acho que aí começa também a... E ali até tem mais acho que até tem outros, acho que não... História até, complexa. Isso, mas eu acho que até tem também outros, né, também, né? Eu acho que tem ali, de repente, até com amonitas, moabitas, acho que também tem mais, assim, né? Mas também, né? O principal era samaritano, assim, tipo, algo. Mas não era só isso, né? Era mais coisas, inclusive eles tinham que construir os muros, lutar contra o inimigo, então tinha alta conspiração, assim. Então ele estava em vigília, ele estava alerta, né? Porque o Neemias era, no caso, ali mais. O Esdras era tipo o apóstolo Paulo na escrita, né? Tipo, o pessoal brinca, né? Ele era um escriba, né? Era um sacerdote. Era profeta também. Profeta. O Esdras era mais, né, assim, mais intelectual, mais tipo assim. Né? O Neemias era mesmo, né? mais culto, E o Neemias era governador, né? O Neemias já era mais político, assim, mais punho de ferro, né? Exato. Que dupla. Não, é muito tremendo, né? A reação dos dois, né? Eles corrigiam a nação toda, eles gostavam pelas escrituras. Pelas escrituras. Só lembrar isso. Pelas escrituras. É muito tremendo assim, ó, a reação dos dois, né? O Esdras, quando ele ouve do pecado, ele se quebranta, ele chora, ele se ajoelha, rasga as vestes, jejua, né, e tal, né? Né? Quebrantamento, assim, né? Agora o Neemias, quando ele vê os caras, ele pega, arranca a barba, baixa os caras. Mas ainda manda separar todo mundo. Não tem nada. Claro que ele fez isso, né? Ele não estava fazendo aquilo numa vingança pessoal, numa coisa pessoal. Ele estava fazendo isso na autoridade de governador, né? Assim como a gente vê ali, como a gente vai ver, na verdade, em Romanos 13, né? Ele estava fazendo isso na autoridade, né? Como governador do povo, né? Mas é interessante, né? Mas é isso aí. Então hoje a gente finaliza por aqui, tá? E aí semana que vem a gente dá continuidade, então, né? Assim como eu toquei em alguns pontos, né? Do Novo Testamento hoje, né? É óbvio, né, que na semana que vem a gente vai focar no Novo Testamento, mas a gente vai tocar também, lógico, né? Em pontos, né? Do Velho Testamento também, né?